E aí galera, tudo bem? Vamos fazer hoje uma lista, tá, de 10 exercícios, beleza? Não esquece de dar aquela joinha lá no final, se você gostar. Eu vou resolver 10 exercícios relacionados com o último vídeo que eu gravei, tá bom? O que seria isso? Eu vou fazer um pouquinho de exercício aqui de calor latente, tá? Com aquela formulinha do Kimoli. Tem um exercício que mistura um pouquinho de calor latente com calor específico. E tem aquela parte, gente, de altitude, qual a relação entre altitude, ponto de ebulição, a panela de pressão, qual que é a relação dela aí. Então, se você não viu ainda o vídeo anterior, tá? Tem toda a teoria sobre isso. E hoje eu vou começar os exercícios aí, tá? Então, ó, olhando aqui, gente, exercício 1, tá? Tá aí na tela para vocês, aqui em cima. Quantas calorias são necessárias para fundir 5 gramas de gelo que já está, né, o gelo a 0 graus Celsius? Então você vê aí nos dados do exercício, ele te deu o calor latente, né, de fusão. Então, gente, aqui é simples, tá? Exercício 1, ó, você vai colocar aqui Kimoli. Qual que é a massa, galera? Olha lá, ó, 5 gramas vezes 80, tá? Que é a quantidade aí para você fundir cada 1 grama, você precisa de 80. 5 vezes 8, 40, mais um zerinho, galera, 400 calorias, tá? Belezinha, bem simples, para a gente utilizar a fórmula aí e começar os exercícios, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? De boa? Vamos fazer o 2? Ó, exercício 2, aí na tela aí, ó, exercício 2. Aqui, gente, no 2, ele já me deu aqui, ó, deixa eu ver o enunciado aqui, ele já me deu aqui, ó, 200 gramas de uma substância absorvem 5.000 calorias durante a ebulição. Calcule o calor latente de vaporização e o de liquefação. Tá vendo aí na tela, galera? Ó, tá aí, tá? Então, como que eu faço esse? Eu vou colocar aqui a formulinha que mole. Ele já me deu a quantidade de calor? Sim ou não? Vamos ver lá? Eu vou usar o 5.000. Olha aqui, ó. 5.000. Qual que é a massa que você vai usar aqui? 200 gramas vezes L. Então eu vou encontrar esse L aqui, pessoal, que é o calor específico aí latente, tá? Passo 200 dividindo. 5.000 dividido por 200. Cortou. Deu 50 dividido por 2, deu 25. Pessoal, 25 o quê? 25 calorias por grama. 25 calorias por grama. Bom, 25 calorias por grama, só que ele não quer só isso. Ele quer o quê? Ó, ele quer dar uma olhada lá em cima. Ele quer o de vaporização e o de liquefação. Pessoal, vaporização, ele precisa absorver energia, tá? Para virar vapor. Então, isso aqui, ó, o de vaporização é o positivo, tá bom? E o de liquefação, você precisa retirar a caloria para ele virar líquido, né? O vapor vira líquido. Então, é menos 25 calorias por grama. Observem que é o mesmo valor, porém, um é positivo e outro negativo. Esse ele precisa absorver energia, esse você precisa retirar energia. Beleza? Tranquilo? E vamos tentar fazer o 3 aqui, ó. Exercício 3. Tá aí na tela aí, vamos enxergar aí. Para resfriar um refrigerante, olha, esse é teórico, né? De raciocínio. Para resfriar um refrigerante, você usaria gelo a 0 graus Celsius, ó. Gelo a 0 graus Celsius. Opa, deixa eu apagar aqui. Gelo a 0 graus Celsius. Ou você usaria já o que? Ele fala lá, água a 0 graus Celsius. Água. Então, pessoal, aqui é o seguinte, tá? Você pode pensar, ué, pode ser qualquer um, os dois estão no zero. Cuidado, tá, gente? Por quê? Porque aqui, ó, qual que é o nosso objetivo? É gelar, é resfriar esse refrigerante. É retirar calor dele. E aí, se a gente passar para essa etapa aqui, ó, vou pegar aqui,
Essa etapa aqui, a gente já pulou uma etapa. Qual etapa? Porque existe uma etapa aqui, ó, do gelo se transformando em água. Para o gelo derreter, galera, ele precisa absorver calor de alguém, o calor do refrigerante. Então, primeiro ele vai absorver calor do refrigerante para derreter, virando água a 0 graus. E depois ele continua retirando o calor do refrigerante. Se eu já colocar aqui água a 0 graus, eu perco essa etapa de retirada de calor. Portanto, muito mais eficiente eu colocar o gelo a 0 graus Celsius. Deu para entender, galera? Se você já colocar água, você perdeu a fase de retirada do calor para transformar em água, do gelo transformar em água no estado líquido. Tá bom? Beleza? Então agora, vou fazer aquela magiquinha para apagar a lousa aí e só alegria, e a gente já continua, tá bom? São 10 exercícios, tá, galera? Vamos lá então. Número 4 agora, hein, pessoal? Vamos ver, tá enxergando aí já na tela. Vamos lá, ó. O 4. Número 4. Quantas calorias são necessárias para transformar 6 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água a 20 graus Celsius? Galera, vamos tomar cuidado com esse exercício aí. Você tem duas coisas acontecendo aí, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês um esqueminha, ó. Eu tenho aqui 6 gramas de gelo a 0 graus Celsius, tá bom? O que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que transformar em água no estado líquido a 0 graus Celsius. Primeiro, tá, gente? Ó. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu quero transformar essa água, eu quero que chegue no 20 graus Celsius. Vocês estão entendendo que eu tenho que fazer duas coisas, ó. Primeiro, eu tenho que fazer o gelo virar água no estado líquido. Depois, eu tenho que aumentar a temperatura dessa água. Então, pessoal, deixa eu pegar outra caneta aqui. Ó, o que eu vou fazer? Aqui, pessoal, eu tenho uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q1. E aqui eu tenho uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q2. Essa quantidade de calor Q1, reparem que você tem uma mudança de estado, tá? Então você vai utilizar o Qmole, beleza? Olha aqui, ó. Então o meu Q1, ele é o quê? Qmole, tá vendo? E o meu Q2, ele é o quê, galera? Ó, MC delta T, o famoso Qmacete. Por quê? Eu não tenho mudança de estado, mas eu tenho mudança de temperatura. Beleza? Vamos calcular ali, galera? Ó, então vamos lá. O meu Q1 vai ser quem? 6 vezes quem, galera? Olha lá. Vocês já sabem que quando eu tenho gelo, aqui, né, na 4, ele está falando que é o gelo, né? Então é o 80, né? Eu estou trabalhando com substância água, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 400, 6 vezes 8, 48, 400 calorias, ó, tá aqui. Vamos fazer o Q2? Qual que é a massa, pessoal? Mudou? Não. 6 vezes 1, calor específico da água, galera, estado líquido, 1, vezes 1, vezes... Qual foi a variação de temperatura? De 0 para 20, 20. Então, pessoal, 2 vezes 6, 12, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 120 calorias. Pessoal, o exercício, ele nunca é fracionado assim, ele quer o total. Qual é o total de calorias que eu preciso para fazer disso chegar nisso? Você vai fazer o 480 mais 120, tá? Que dá quantidade total 600 calorias. Beleza? Tranquilo? De boa? Tá aí, tá bom? Agora, pessoal, eu acho que começa uma parte mais teórica relacionada com aquela aula que a gente teve que falava da panela de pressão, da relação entre altitude, pressão, ponto de ebulição. Então vamos começar. O número 5 está em cima para vocês. Ó, 5, tá? O que fala no 5, pessoal? Vamos acompanhar aí, ó. Pode-se ter água no estado líquido.
a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Então, como a gente viu, gente, na panela de pressão, o que acontece ali? Quando eu mudo a pressão naquele líquido, eu consigo mudar o ponto de ebulição, tá? Então, se eu pegar esse ponto de ebulição da água lá no litoral, a nível do mar, eu vou ter a 100 graus, tá bom? E aí ele chega no 100 e começa a evaporar. Mas eu consigo, existe essa água numa temperatura acima de 100 graus Celsius, no estado líquido? Existe. Se eu fizer o que, galera? Então, ó, pode-se ter água no estado líquido a uma temperatura acima de 100? Sim. Se aumentarmos a pressão. Beleza? Deu para entender? Aumentou a pressão, aumenta o ponto de ebulição. Então você vai ter essa água passando do 100 e entrando lá, né, ocorrendo a ebulição, a vaporização aí no 110, 105, 110 já é acima de 100. Tá bom? E o 6, galera? O 6, será que é facinho também? Aumentando a pressão sobre um líquido, a temperatura de ebulição aumenta ou diminui? Acabamos de falar, tá? Se você aumenta a pressão no líquido, a temperatura de ebulição aumenta. Então, aqui que a gente pode relacionar, ó. Se você aumenta a pressão, aumenta ponto de ebulição. Beleza? Aumenta o ponto de ebulição. Tá bom? E a 7, gente, ó, só dando continuidade aí, ó. Diminuindo a pressão, a temperatura de ebulição diminui também, tá bom? Então, ó, se eu diminuo a pressão, diminui ponto de ebulição, tá? Então, são diretamente proporcionais. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, agora, vamos apagar essa luzinha. Então, vai faltar o 8, o 9 e o 10, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá então, vamos fazer o 8, o 9 e o 10, tá? São os que estão faltando aí. O número 8, galera, ó, 8. O que ele está falando aí, pessoal? Olha lá, ó. Porque na panela de pressão os alimentos cozinham mais rapidamente que em outras panelas comuns. Então isso aí, para quem não viu o vídeo lá, tá? Que eu postei, dá uma olhadinha nesse vídeo, tá bem legal. O que é o esquema, galera? Dentro de uma panela de pressão, você está com aquele líquido fechado ali, tá? Esse líquido, ele começa a esquentar, 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 esquentar. Quando ele chega nos 100 graus Celsius, próximo ali do 100, começa a evaporar, evaporar, vai virando vapor. Esse vapor, gente, ele não tem como escapar dali de dentro. Então, aumenta uma pressão dentro dessa panela. Aumentando a pressão, temos um aumento no ponto de ebulição. O que significa isso? Eu consigo elevar a temperatura dessa água até pontos acima de 100 para depois ela começar a evaporar. Então eu vou ter uma carne lá, um alimento sendo cozido em uma temperatura acima de 100, tá? Isso faz com que ela cozinhe mais rápido, porque o alimento está em uma água em uma temperatura acima de 100, beleza? Então, ó, por que na panela de pressão os alimentos cozinham mais rápido? Porque, gente, quando a gente aumenta a pressão, a gente aumenta o ponto de ebulição, tá bom? E aí você tem um alimento sendo o quê? Cozido em uma temperatura acima de 100. Tranquilo? Essa é a nossa 8, tá? A nossa 9, vamos ver o que é? A nossa 9, um líquido contido em uma panela de pressão sem tampa. Ferve mais rápido no litoral ou no alto de uma serra? Pessoal, vamos fazer aqui, ó, um esqueminha, ó. Então vamos supor que eu tenho aqui, tá? Litoral Santos, por exemplo, e aqui eu tenho o alto da serra, tá? Então eu tenho a panelinha aqui, ó, panelinha, panelinha, tá? Você começou a fornecer aí, ó, ligou o foguinho aqui, ligou o foguinho aqui. Começou a fornecer energia, calor para esse líquido. E aí, qual água vai ferver mais rápido? Vamos pensar um pouquinho, ó. Vamos supor que a nossa atmosfera... Opa, aqui não pode. Aqui é onde está o exercício, né, galera? Vamos supor que a nossa atmosfera está aqui, ó.
eu tenho aqui uma pressão atmosférica aqui, menor que essa pressão aqui, tá? Ou seja, essa daqui tem a pressão atmosférica aqui, e faz com que nos 100 graus Celsius esse líquido vire vapor. Porém aqui, galera, eu diminuí a pressão, tá vendo? A pressão atmosférica é menor. Se você diminui pressão, você diminui ponto de ebulição. Então vamos chutar aqui, ó, 95, tá? Então, pessoal, qual que vai mais rapidamente chegar e começar a evaporar mais rapidamente? Qual? Eu tenho aqui, ó, qual que eu tenho? Eu vou ficar com essa aqui, ó. Por quê? Começou a aquecer 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5. Olha que essa chega no 95, ela já evapora. E essa não, essa tem que esperar até o 100. Então, qual que vai, ó, como que é a pergunta certinho? Olha lá, ó. Vai ferver mais rápido qual? Vai ferver mais rápido essa aqui, ó, tá? Então, ferve mais rápido, aqui está onde? No alto da serra. Tudo bem? Deu para entender? E agora vamos para a 10. Ó, vamos para a 10. Os alimentos em uma panela aberta cozinham mais rapidamente no litoral ou no alto da serra. Então, presta atenção, gente. Essa daqui ele queria saber quem que evapora mais rápido, qual que começa a ferver mais rápido. Então, essa aqui, porque no 95 ela já evapora. Só que aqui, galera, ele quer saber qual dessas duas panelas que vai cozinhar o alimento mais rapidamente. Então, imagine, você tem o alimento aqui e aqui, tá? Esse alimento, você vai conseguir cozinhar ele nos 100 graus Celsius, porém esse no 95, tá vendo? Então, aqui, aonde que você vai conseguir cozinhar mais rápido? Lá no litoral, galera, litoral. Por que no litoral? Porque lá eu tenho o maior ponto de ebulição. Fechou? Ou de vaporização. Tá bom, galera? Então é isso aí. Acabou. Tamo junto. Eu queria agradecer a todos aí. Quem gostou, dá aquele joinha, tá bom? Marca nos comentários alguma coisa. E aí, espero vocês no próximo vídeo. Obrigado a todos. Valeu. Aquele abraço.